Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a segurança dos meios digitais. Eu converso com Maurício Tamer, que é advogado especialista em direito digital, e o Tiago Bordini, que é diretor de inteligência cibernética do grupo New Space. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. Bom, em tempos de vaza-jato, desses vazamentos de informações, além de todo o aspecto jurídico que isso envolve, ficou uma certa preocupação aí na população em relação à vulnerabilidade dos meios digitais, de tudo que a gente, na verdade, utiliza no dia a dia, desde o celular, o computador. E eu queria começar falando com o Maurício. Maurício, como é que você vê essa situação toda do ponto de vista legal? Nós já temos um novo marco de segurança da divulgação desses dados. Como que você acha que deve ser a investigação? O que ela deve buscar do ponto de vista de proteção do consumidor, que eu acho que é um outro aspecto, né? Não, sem dúvida alguma. Nós temos um tema muito em voga hoje. A gente tem uma mudança de chave, efetivamente, em relação a trabalhar não só a utilização dos meios digitais, mas entender, mandar uma chave para uma regra de privacidade. Eu acho que essa é a grande questão. Entender que nós estamos hoje envolvidos em todos os aplicativos, principalmente WhatsApp, Telegram, esses outros aplicativos a gente utiliza. O próprio e-mail, ele já foi muito superado, né? Hoje a gente fala muito nas redes sociais. E a ideia é entender que todo cuidado é sempre relevante, né? O cuidado que a gente tem que ter é sempre de não compartilhar conteúdo que a gente não se sinta confortável com isso, menos é sempre mais, né? É a nossa orientação padrão nesse sentido. E as investigações são possíveis. É importante entender que qualquer ilícito, qualquer ilegalidade, aí do ponto de vista jurídico, tenha sido praticada na internet com o uso de aplicativos ou a própria rede social no seu computador, ela é passível de investigação. É possível a gente identificar o endereço de conexão, que a gente chama de IP, né, com ordem judicial, e conseguir chegar no fraudador ou alguém que efetivamente está utilizando, dispondo uma imagem íntima, qualquer ilegalidade nesse sentido, tanto na via civil quanto na via criminal. A gente tem um marco muito importante em 2014, que é o que a gente chama de Marco Civil da Internet, que é como se fosse a grande Constituição brasileira a respeito da internet, que hoje ela já está mais consolidada e a prática dela já é mais conhecida da grande população. E a gente vai ter, a partir do ano que vem, a entrada na vigência da chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que vem já de um regulamento europeu também, de toda uma posição mundial sobre isso, que é o cuidado com o seu dado pessoal, ou seja, aquela informação que te identifica o que as empresas fazem efetivamente com essa informação, qual é o trato disso e por que elas utilizam essa informação. O problema é que muitas vezes não tem aí a exposição da pessoa, ela está numa conversa particular, como aconteceu nessa questão de envolver os procuradores e o juiz da Lava Jato, e de repente tem o celular invadido. Agora, Tiago, o que os hackers estão falando até agora é de uma fórmula muito simplista, né, para eles chegarem a todas essas informações. Eles teriam entrada através da caixa postal e a partir daí eles foram entrando em um aparelho depois do outro e conseguindo as agendas de telefone e, segundo eles teriam chegado até o Sérgio Moro e os procuradores. É simples assim? É bem simples. A técnica não é nada muito sofisticada, né? Acho que foi uma grande decepção até para a população. Quando se falou do ataque, todo mundo esperava algo muito fácil. Organização internacional, uma coisa assim. Um hacker russo, algo muito mais sofisticado, mas é uma técnica que já foi apresentada numa conferência o ano passado, até de uma forma um pouco mais simples do que essa que foi praticada aqui, né? Como um segundo fator aí. E esse tipo de ataque simplesmente tiveram a grande sacada de fazer contra uma pessoa pública e, consequentemente, expor os dados que estavam dentro dos aplicativos. Acho que é importante deixar claro para a população que a fragilidade nos aplicativos não é tão tranquila quanto se pensa, né? Teve gente que saiu desinstalando aplicativo, teoria do caos. Acho que não precisa chegar nesse ponto, a gente tem uma segurança hoje bem adequada, mas o ataque realmente foi bem simplista nesse sentido e alcançou o sucesso que era almejado ainda. Agora, no auge das investigações, nós tivemos aquele aplicativo que envelhece, que tira as fotos, Exato. E as pessoas abriram todos os dados para instalar aquele aplicativo e começar a tirar fotos, postar depois nas redes sociais. É um risco, né? Inclusive o Procon de São Paulo, ele está tomando providências em relação a isso, porque na verdade você fica com um histórico de fotos das pessoas disponibilizado, não é, internacionalmente. O aplicativo, todo mundo saiu instalando, como todo mundo faz, né? Ninguém lê o termo de aceite. E nos termos estava dando acesso não só às fotos, mas contatos, localização, uma série de outras informações que para aquela finalidade do aplicativo não tinha sentido.
A entrada do Procon foi justamente nesse sentido de saber o porquê que o fabricante do aplicativo precisava de tantas informações das pessoas e não só da foto para conseguir fazer o processo de envelhecimento, que era o mote, né, do aplicativo. E, consequentemente, isso acabou sendo replicado para todo mundo, né? Hoje a gente tem uma empresa que conseguiu quase 100 milhões de downloads em menos de uma semana no mundo inteiro. O cara tem pelo menos aí 100 milhões de bancos de dados, de fotos e dados pessoais, que sabe Deus agora o que vai ser feito com isso. Agora, então a pessoa não baixa aplicativo, como é que é que tipo de segurança que você pode buscar? Porque no caso dos procuradores foi o telefone, caixa postal, não é? Sim. Se algum deles tivesse desconfiado, não atenderia, né? Mas você está exposto a isso, sem querer você atende, você baixa o aplicativo, você entra no site. Né? Às vezes, para facilitar, você entra através do Facebook, né? Porque é muito mais rápido essa questão de senhas e tudo mais. O que a pessoa faz no caso de uma compra? Eu acho que a principal dica que a gente pode dar é observar muito o conteúdo daquele site, daquele aplicativo, né? A gente tem um péssimo hábito de sair aceitando tudo e não ler o que está dentro das políticas de privacidade. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ler o que está ali e se perguntar, será que para eu acessar esse conteúdo realmente preciso fornecer todas essas informações? Eu acho que vai muito mais além do cenário cibernético. Hoje, qualquer estabelecimento pergunta se você quer fornecer o seu CPF em troca de centavos de um desconto. Por que ele quer meu CPF? O que ele vai fazer com isso depois? Qual a conduta que vai ser feita? Aí a LGPD entra um pouco nessa questão de privacidade. Eu acho que quando a gente vai fazer compras ou instalar aplicativo, a gente também tem que se fazer essas mesmas perguntas. Para que eu vou fornecer tantas informações para ter acesso a esse recurso? E pesar na balança o quanto a nossa privacidade é utilizada frente à facilidade de um aplicativo, né? O quanto eu posso fornecer de minhas informações em troca daquela funcionalidade. Quanto mais informação ele pede, mais suspeito pode ser? Pode ser um dos indícios. É um dos indícios, é um dos indícios, né? Então, por exemplo, aplicativos que pedem acesso a câmeras, localização, contatos, por que ele quer isso? Né? Então, quer ter acesso aos seus contatos. Né? Alguém acho que se pergunta por que o Facebook fornece todas as informações gratuitamente, né? Como que se banca isso? Eu ia perguntar exatamente isso para o Maurício, porque muitas vezes você está usando uma rede social e o Facebook já houve comprovação no exterior desse vazamento de informações. E o Facebook ele tem uma parte que você dá as suas informações que eles falam que é só você que tem acesso àquilo. Né? São informações pessoais. Nesse caso, como é que a pessoa se protege e se houver o vazamento? Porque você não sabe até que ponto chegou a isso, né? A gente não tem como afirmar com segurança qual é o alcance da utilização indevida dessas informações. Né? A gente tem um avanço com relação aos termos de uso, que nada mais é do que um contrato do usuário com a própria plataforma, né? De qual o limite de concessão daquelas informações. Mas, infelizmente, a gente não tem como ir lá no core do Facebook identificar qual é o alcance disso, né? Eu acho, assim, é uma recomendação que a gente não costuma dar, porque inviabiliza qualquer negócio, qualquer vida hoje em sociedade, que é não estar nas mídias sociais, né? Isso é muito radical e todos os modelos de negócio estão baseados nisso. Eu acho que as mídias sociais, elas têm evoluído, a gente tem num caminho de fiscalização agora, a gente tem uma tendência de se tornar um ambiente muito mais seguro, né? O cuidado que a gente tem que ter, e que o Thiago colocou muito bem, é entender efetivamente para que eu utilizo aquele aplicativo, não ir nessas ondas de moda, como o aplicativo, por exemplo, do envelhecimento, e entender para que ele precisa das minhas informações, né? Para que ele precisa das minhas informações de contato, se ele não vai utilizar isso, é só um envelhecimento de foto. Muito provavelmente porque ele vai fornecer essas informações para terceiros. Vende, né? Tem um vende as comércio informações. de dados. Exato. Não existe aplicativo gratuito. Antigamente tinha, mas vinha disquete CD, né? Exato, agora é diferente. Exato. Todos os aplicativos que você baixa, se ele for gratuito, ainda que seja uma versão beta, uma versão menor, provavelmente ele está captando a sua informação de alguma forma. E desconfie, se você instalou um aplicativo novo, se você teve algum comportamento diferente a partir do celular. Se você começou a receber publicidades direcionadas especificamente depois que utilizou aquele aplicativo. Então, por exemplo, você tem na sua mídia social no Instagram os anúncios patrocinados, né? Que vem lá, por exemplo, de produtos de tênis, interesses que você tem, de cursos, efetivamente de buscas que você fez. Você nunca viu aquilo. De repente, você instalou um aplicativo ali de uma imagem e você passou a ver aquilo. Então, desconfie efetivamente das informações que eles estão captando. Né? Mas tem um problema, por exemplo, quando você faz uma pesquisa no Google, a partir daí você é massacrado de comerciais de propaganda em relação ao que você procurou. Se é o caso de um hotel, se é o caso de uma cidade, aquilo tudo invade, até quando você abre e-mail.
Isso, aí por vezes você desiste de efetivamente ir no lugar, tanto que você ficou enjoado daquilo. Esse é um expediente que a gente chama de publicidade direcionada. Quando você aceita, por exemplo, alguns sites que falam, olha, você aceita a nossa política de cookies que aparece ali, é isso. São aplicativos dentro daquela plataforma que estão captando essas informações, estão rastreando toda a tua movimentação. Eles têm teu perfil completo, tudo que você gosta de fazer, comprar, tudo mais. Você tem algumas alternativas a isso, que é utilizar de alguns mecanismos privados que diminuem isso, como navegação privada em navegadores, situações assim, que ajuda bastante. Mas de resto você vai ver provavelmente aquilo, de acordo com a sua geolocalização, de acordo com as buscas que você fez na plataforma, você vai ter uma experiência personalizada que vai te trazer um conforto de como usuário daquilo, e você vai usar mais a plataforma. É essa a ideia. E ao mesmo tempo eles estão vendendo os anúncios, vendendo todas aquelas informações para um público direcionado. Agora, Tiago, qual a segurança, por exemplo, de você usar aplicativos de bancos, de instituições financeiras do seu celular, e agora está avançando mais de você poder pagar com o celular na hora, através do código de barras? Isso já entra direto. Isso é seguro? Hoje é bem seguro. O setor financeiro no país, ele já vem com investimento pesado na área de segurança já de longa data. Hoje o setor financeiro no país é um dos mais seguros globalmente falando. Tem casos até de bancos de fora vindo para cá buscar como que é feita a segurança nas nossas instituições. Quando a gente fala do aplicativo da instituição, ele tem um nível de segurança extremamente alto. O grande problema são outros aplicativos que as pessoas instalam no seu celular. Então, se eu instalei, por exemplo, um joguinho, e esse joguinho tem um conteúdo malicioso para coletar informações do meu celular, tudo aquilo que eu digito, ele vai coletar a minha senha, ele vai coletar a agência, conta que eu digitei dentro do aplicativo do banco. Então, não é que o aplicativo do banco seja inseguro, mas sim outros aplicativos que eu instalo no meu dispositivo o tornam-se inseguro. Fora no caso de roubo, né? Que todos os seus dados estão expostos lá, você pode ser forçado, inclusive, a facilitar. Hoje o celular é a nossa carteira. Você tem ali dados de cartão, você tem o seu próprio cartão dentro do celular, você tem uma mídia social, você tem um aplicativo de e-commerce que já tem o seu cartão de crédito cadastrado. Então é que quando você perde o celular hoje, as pessoas até meio entram em pânico porque não sabem o que vai fazer. Perdeu o arquivo, né? Perdeu o arquivo, é tanta informação ali que a gente mal usa o telefone para falar, né? A gente usa o telefone para tantas outras funções. Até para ligação. Até para ligação ele faz. Então acho que do ponto de vista de segurança bancária hoje ele é bastante eficiente. Óbvio, precisa dos cuidados, principalmente quando a gente está fazendo o uso através de conexões sem fio em cafés, em aeroportos, onde a gente não conhece essa estrutura. É pior porque a rede sem fio ela é extremamente fácil de ser manipulada, né? Então, eu nunca sei se naquele ambiente não tem uma outra pessoa fazendo um ataque contra a nossa infraestrutura. A gente até... E tem muita gente que usa basicamente o Wi-Fi para economizar, para gastar menos, né? Exato. A gente vai apresentar um projeto de pesquisa agora em outubro numa conferência aqui em São Paulo, onde a gente consegue manipular dados de pessoas dentro de um avião. Então você pensa que você está em voo dentro do Wi-Fi do avião seguro e a gente consegue manipular esses dados e mostrar o quanto frágil é essa infraestrutura. Então, quando se está dentro de um Wi-Fi é bem mais complicado ter esse tipo de controle. E aí como é que fica a responsabilidade legal num caso desse? Que é um determinado aplicativo te expôs a esse risco todo, ou houve o uso irregular, por exemplo, movimentar a tua conta bancária. Qual a tua responsabilidade, qual a responsabilidade do banco, por exemplo, num caso como esse, da companhia aérea que permitiu que fosse vulnerável? A gente tem dois pilares que ajudam a explicar isso, né? A gente tem um pilar que é de segurança, efetivamente técnica, que é isso que o Tiago estava conversando muito bem. A gente tem um outro pilar que é o próprio comportamento do usuário, né? Que por vezes é vítima do que a gente chama de engenharia social, que nada mais é do que aquele engano, aquela fraude, aquela questão. Então não adianta nada eu ter uma senha, um aplicativo todo bem estruturado, se efetivamente ele recebe uma mensagem, ele acredita que é do banco e fornece aquela senha para alguém poder acessá-lo, né? Há uma divergência, né, judicial em relação a isso, mas tem um posicionamento de que se o banco adotou todas as medidas de segurança possíveis, há uma certa culpa exclusiva da vítima em não tomar os cuidados passíveis. Mas é sempre muito difícil porque a gente está tratando de direito do consumidor, de responsabilidade objetiva e questões assim. Se eventualmente eu conseguir
comprovar tecnicamente que foi instalado um aplicativo e com aquele aplicativo veio algum software, veio algum malware que está fazendo essa captação. Imagina, por exemplo, que ele está monitorando a tela do que você faz e você coloca a senha digitada ali e ele capta essas informações. Eu conseguiria eventualmente responsabilizar também as pessoas envolvidas na criação desse aplicativo, né? Perfeito. E para nós fecharmos, ainda no caso do vazamento das informações hackeadas, os hackers vão ser criminalizados, eles são responsáveis diretos. Agora, no caso de você ter acesso às informações obtidas desta maneira, há algum tipo de responsabilidade? Porque nesse caso específico tem a liberdade de imprensa, que aí é a fonte. Agora, pelo fato de ter sido através da internet, a questão digital faz alguma diferença? Ela faz uma diferença no próprio entendimento do que aconteceu para você avaliar se os requisitos legais de obtenção dessa prova foram respeitados ou não. Você pode conhecer efetivamente o conteúdo daquilo, mas se você fez coisas sem ordem judicial para obter aquela informação, intervindo numa conversa de terceiros, você precisaria ter ordem para fazer essa interceptação. Se você não teve, aí você inaugura uma discussão sobre a legalidade ou não daquela prova, se você pode ou não pode aproveitá-la num processo judicial. Essa limitação tem até do lado dos investigadores, dos procuradores também, isso já foi muito questionado, né? Porque tem que ter autorização legal. Você precisa ter necessariamente o Poder Judiciário que vai fazer esse filtro na investigação. Então, tanto a Polícia Judiciária ou quem quiser efetivamente aproveitar daquela prova, vai precisar obter ordem judicial para que aquilo seja legítimo. A gente tem alguns posicionamentos que, eventualmente, num caso extremo, de que você identifique que para o próprio réu, uma pessoa está sendo presa de forma injustiçada completamente e ela identifica uma conversa de terceiros que diz que, na verdade, o culpado é o Tiago e não sou eu. Eventualmente, num caso extremo em que você está julgando liberdade e a ilicitude da prova, você pode ponderar isso e trabalhar. Mas, como regra, você precisa de ordem judicial sempre. Bom, a dica principal é sem empolgação demais com novidades das redes, sem maior proteção máxima, menos é mais, todo cuidado sempre. Segure os seus dados. Eu agradeço muito a participação de Obrigado. vocês, o Maurício Tamer, que é advogado especialista em direito digital, e o Tiago Bordini, diretor de inteligência cibernética do grupo New Space. Muito obrigada aos dois. Obrigado a vocês. Uma boa noite, Laerte, Luciana.